Boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde de sábado, uma tarde fria, mas com muito calor humano. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos então iniciar nossa reunião, a palestra de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Convido todos a fechar os olhos, a elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, nos conectando num abraço fraternal, pedindo aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliem, nos inspirem, em particular ao Renato, para que ele tenha uma grande inspiração para trazer para nós os ensinamentos, falar desse tema tão importante nesse momento, que são nossas emoções. Dessa forma, nós vamos nos acerenando. Iniciaremos a nossa palestra com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa palestra. Renato, com você. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos, com muita alegria que a gente tem esse encontro virtual, que não nos permite o abraço presencial, mas sintam-se todos abraçados. Obrigado à casa, mais uma vez, por confiar na nossa palavra. Vamos abordar hoje um assunto muito quente, muito importante para as nossas vidas, né? Falar de emoções. É curioso que no domingo passado, que a gente não conseguiu fazer a palestra, eu sonhei a noite anterior inteirinha que a palestra não se realizou. Então, porque provavelmente não era para ser mesmo, né? Uma pena, acho que hoje a gente está com um número menor de pessoas, mas enfim. Quem não estava no domingo e está hoje é porque era para estar. Quem estava no domingo e não está hoje, provavelmente é porque não é para estar também. Vamos pedir ao Pai que nos oriente, nos ajude nesse intuito, porque nós vamos falar de algo muito importante, que está presente de uma forma muito importante nas nossas vidas. O Edu me perguntou se eu gostei do tema, e é curioso que eu vinha estudando esse tema já há algum tempo. Já tem tempos que eu ando participando de seminários a respeito das emoções, então, de tal forma que veio muito a calhar com tudo aquilo que eu já vinha estudando, que eu vinha dedicando parte dos meus estudos, né? E a gente vai abordar, então, as 4 emoções mais básicas do nosso dia a dia, que estão representadas aí pelos emojis, que seria o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, né? E para a gente começar, eu vou trazer aqui o conceito, as definições de emoção, né? Do dicionário, a gente vai ver que no dicionário a definição é o ato de deslocar, movimentar, agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção, reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Então, só aí a gente já vê uma série de condições, né? Do que as emoções causam em nós, desde sentimentos, desde coisas mais transcendentes até situações mesmo orgânicas, que vêm com intensidade variável de acordo com cada pessoa e de acordo com
acontecimento, né? Então, só aí a gente já vê o quão importantes, que papel tem as emoções nas nossas vidas. E se a gente for ver na psicologia, né? Deixa eu ver se eu tenho um jeito de esconder esse painel aqui, que aí eu vejo melhor. Tem sim. Na psicologia, vem dizendo que é uma reação afetiva, intensa, que surge de forma aguda e de breve duração, determinada por um estímulo ambiental, ou seja, alguma coisa que vem de fora. Seu aparecimento provoca modificações nos níveis somáticos e psíquico. Somático e psíquico. Então, de novo, né, essa coisa de todos os fenômenos que ela causa em nós, né, os fenômenos, quando a gente fala psíquico, a gente pode traduzir como espirituais, e somáticos a gente pode dizer que refletem diretamente no nosso organismo, né. Importante aqui ressaltar que ele fala que é de breve duração. Ou seja, tem que ter início e tem que ter fim para ser caracterizada como uma emoção equilibrada, né? Como uma emoção que realmente não assume nenhum contorno mais patológico, né? Mas isso é só para a gente se situar em relação às emoções. Antes de entrar mais no tema, eu gosto sempre de trazer isso aqui, porque é o momento que nós estamos vivendo, né? Kardec dedicou o último capítulo da sua última obra para falar do tema São Chegados os Tempos, né? Lá na Gênese, está lá no capítulo 18, e no item 8 a gente vai ver que ele fala assim, ó, a humanidade chegou a um período de transformação e a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. Então é o momento em que algo vai acontecer e que vai fazer com que a Terra mude de estágio evolutivo. A gente vai ver nas obras de Kardec que os mundos, assim como os espíritos, eles estão em constante evolução, né? Então, para embasar isso, ele vai dizer também, ó, já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente fala do sentimento, o sentimento é o que brota a partir da emoção, né? Toda a emoção que a gente viu, né, ela é acompanhada de fenômenos orgânicos e de fenômenos psíquicos. E o fenômeno psíquico mais comum é o sentimento. Então, se nós estamos falando que já não é mais o tempo de só desenvolver a inteligência, a gente vai ver em que posicionamento o intelecto está no nosso planeta versus a condição moral em que nós nos encontramos, a gente vai ver que trata-se agora de nós cuidarmos de elevar o nosso sentimento. Ora bola, se o sentimento está diretamente vinculado à emoção, significa que eu tenho que fazer alguma coisa em relação às minhas emoções para que eu consiga criar essa atmosfera de desenvolvimento, né? Porque, acho que eu vou chover no molhado aqui, a gente vai ver que a Terra está no estágio que todo mundo pode repetir mentalmente comigo, que é o estágio de provas e expiações. Nós estamos no estágio, o planeta Terra está no estágio de provas e expiações. E toda vez que a gente fala da evolução de um mundo, de um planeta, nós não estamos falando do planeta fisicamente, nós estamos falando de verdade dos espíritos que nele habitam. Então, se eu estou falando que o planeta Terra é onde domina o mal, não quer dizer que o planeta Terra é mal. Quer dizer que os espíritos que nele habitam, neles o mal predomina. Então, já começo dando essa má notícia para todo mundo. Se vocês não sabiam disso, o mal predomina em nós. Existem duas possibilidades para que isso não seja verdade. A primeira é Deus errou, né? E te colocou no mundo que você está fora dessa característica, você já ultrapassou a característica das provas e expiações, o que não é muito plausível, ou nós estamos,
alguns de nós aqui estamos em regime de missão. Somos missionários no planeta Terra. É um pouco, a gente, me desculpem se eu estou ferindo alguém aí, mas assim, eu acho que nenhum de nós está nesse estágio. Todos nós aqui estamos no estágio realmente das provas e expiações. Então, isso significa dizer que em nós o mal predomina. Antes que vocês desliguem e saiam dessa live, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque tem outras possibilidades aqui. Né? Porque se você olhar um pouco mais para frente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele também fala que é o lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Eu não sei vocês, mas entre ser dominado pelo mal e ser rebelde à lei de Deus, eu prefiro ter a pecha de ser rebelde à lei de Deus. Né? Então, não, eu não sou mal, não. Eu só sou rebelde. Só sou rebelde às leis de Deus. Seria muito legal se as duas coisas não fossem a mesma coisa. Porque lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? E a resposta é: o bem é tudo que está conforme à lei de Deus, o mal é tudo que é contrário às leis de Deus. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então, as duas coisas aí em cima são a mesma coisa. Em nós, o mal predomina porque nós somos rebeldes às leis divinas. Mas não vão embora ainda. Tem coisa boa para a gente falar a respeito disso. Né? É a partir do reconhecimento disso, do reconhecimento da nossa condição, é que a gente vai estabelecer algo que possa mudar esse cenário. Porque, afinal de contas, se nós estamos em transição, significa que de duas uma. Ou eu estarei apto a fazer parte desse movimento de transição, ou eu não estarei apto. E são chegados os tempos. Ou seja, é chegado o tempo em que nós vamos ter a oportunidade de escolher, né? E é uma escolha mesmo, se a gente vai participar ou vai permanecer num mundo guindado à condição de um mundo de regeneração, ou se nós vamos ser convidados a participar da reformulação de um mundo que está na fase de provas e expiações. Né? Essa é a escolha que nós estamos diante dela agora. Mas qual é a relação disso tudo que eu estou falando aí com o tema? Né? Por que eu estou falando de emoções mas eu introduzi falando de estágio evolutivo, dando a má notícia para alguns, ou ferindo, né, o ego de alguns outros, dizendo que em nós o mal predomina. Né? Qual é a relação que isso tem? A primeira coisa, e a mais importante, é que as emoções, elas motivam as nossas escolhas. As principais escolhas que nós fazemos na vida são regidas pelas emoções. Ou é num momento de medo, ou é num momento de raiva, ou são nos momentos de tristeza, ou mesmo motivados por uma alegria ou pela busca da alegria, que nós tomamos as maiores decisões da nossa vida. Né? Se nós nos decidimos a entrar de cabeça num novo relacionamento, é porque nós esperamos que ele nos traga alegria. Ou pode até ser porque eu tenho medo da solidão. Se em dado momento eu me decido a mudar de emprego, ou é buscando a alegria de uma boa remuneração, ou a alegria de um novo desafio que me encanta, ou para fugir da raiva que o meu chefe me causa, ou das tristezas que são evocadas toda vez que eu estou no trabalho. Né? Se eu me decido a mudar da minha casa para uma outra, é porque eu espero a alegria de um novo lar, porque eu tenho as expectativas de que eu serei mais feliz nesse novo lar, ou porque eu vivi uma emoção qualquer neste lar que eu habito agora e que me faz não querer mais viver nele. Se eu decido, por um outro lado, romper um relacionamento,
é porque esse relacionamento ou está me trazendo tristeza, ou está me levando à raiva, ou tem me trazido medo, né? Ou se, por outro lado, por mais que eu tenha raiva e tristeza em um relacionamento, se eu decido por não rompê-lo, é porque talvez eu tenha medo da solidão, ou porque talvez eu tenha medo da insegurança de viver sozinho, de ter que arcar com as minhas próprias despesas. Então, assim, é um conjunto de escolhas que nós fizemos durante a vida e que nós faremos ainda, que serão regidas pelas emoções, né? Então, elas têm um papel fundamental nas nossas vidas. A maneira como lidamos com elas também revela o nosso progresso. É a forma como nós nos manifestamos diante de cada uma dessas emoções aqui que vai revelar o nosso processo evolutivo. São os sentimentos que nós já conseguimos ou não dominar diante de cada emoção é que vai revelar em que ponto nós estamos. E aí, no lidar com as emoções, existem alguns caminhos, né, diferentes. Primeiro, eu posso simplesmente negar ou reprimir. E a gente tem que reconhecer que o espiritismo, em que pese ele estimular a busca de nós mesmos, e a gente vai ver isso num slide mais para frente, ele mal compreendido, ele pode ser um estímulo para o caminho inverso. Né? Então, se eu acho que sentir raiva é coisa de espírito inferior, então eu vou negar a minha raiva. Eu não sinto raiva mais. Né? Então, eu vou convencer a mim mesmo de que eu já passei da fase de sentir raiva. Né? A mesma coisa em relação à tristeza, a mesma coisa em relação ao medo, porque o medo é coisa de gente fraca. O medo então eu já não tenho mais medo de nada, eu não me deixo mais dominar pelo medo. Então eu nego o meu medo. E muitas vezes nós somos o estimulador da repressão das emoções nas outras pessoas. Toda vez que um companheiro nos procura, ou passando por um momento de tristeza, ou de medo, ou de raiva, e nós falamos, que isso, você é espírita ou não é? Então, por que você está se permitindo ter esse tipo de emoção quando o espiritismo ensina que a gente tem que ser forte, que a gente tem que lidar com as coisas de peito aberto? Né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Então, de cara, eu já queria combinar uma coisa com todo mundo que está aqui. Existe uma certa tendência de quando a gente está escutando alguma coisa, escutando uma palestra, uma exposição qualquer, a gente começar a pensar, nossa, eu já passei dessa fase, mas se fulano tivesse aqui, eu queria que ele escutasse essas coisas, para que ele melhorasse. A primeira coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte, o que nós estamos conversando aqui é para que nós entendamos para que serve para nós. O que cala em nosso coração essa narrativa? Por que eu preciso escutar isso? Né? Então, toda vez que eu acho que eu vou repetir isso em alguns momentos desse encontro, para que a gente deixe claro, né? Se eu estou travando contato com esse tipo de conteúdo, em que ele serve para mim? Né? Então, o que a negativa ou a repressão de um sentimento causa? A psicologia tem um ramo chamado psicossomática que é dedicado a estudar isso. Toda vez que eu reprimo uma emoção, alguma coisa vai acontecer. Né? Algo vai ser disparado no meu organismo para me alertar de que alguma coisa não está bem, de que algo você está deixando de olhar, algo eu estou deixando de olhar para dentro de mim mesmo, que está me levando a esse tipo de reação orgânica. Né?
Então, são diversas as reações. As inflamações de toda a sorte, né? As doenças autoimunes, todas elas há que se perguntar, por que eu estou vivendo isso? Por que o meu organismo precisou desenvolver esse tipo de moléstia para que eu olhe para alguma coisa dentro de mim, né? Então, e outra coisa que isso vai causar, eu vou negando, reprimindo, 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 até o momento em que eu explodo, né? Até o momento em que eu já não consigo mais represar toda aquela gama de sentimentos que as emoções me causam, e isso explode em atos impensados que vão te trazer, talvez, arrependimento para o resto dessa encarnação, né? Então, negar ou reprimir uma emoção não é um bom caminho, né? Não parece ser um bom caminho, né? O outro lado é falar assim, não, se eu não vou negar, então deixa fluir, deixa eu alimentar esse negócio aqui. Se eu sentir raiva, eu vou falar na hora que eu tô com raiva. E eu vou falar do meu jeito, do jeito que vier, eu falo na hora, né? Se eu estou triste, eu vou ter uma explosão de tristeza, eu vou me afundar nessa tristeza, e se eu estou com medo, eu vou mostrar para todo mundo o meu pavor em relação a isso, né? O grande problema do deixar fluir e de alimentar as emoções é o grau de comprometimento que você pode absorver a partir disso, né? E os desajustes que você pode causar nos seus relacionamentos. Então, o deixar fluir sempre, né? Aquela pessoa que tem aquela sinceridade absoluta, nem sempre é um bom caminho, né? Então parece que essa também não é a postura que nos leva ao equilíbrio das emoções, ao equilíbrio dos sentimentos envolvidos com as emoções, despertados pelas emoções. E uma postura, pelo menos quando a gente está sentindo raiva, o pessoal fala assim, descarrega essa raiva em algum lugar, entra para uma arte marcial, compra um saco de pancada, vai pedalar, vai correr, vai fazer alguma coisa, descarrega isso aí, que isso tudo dá, que no final das contas você está bem. Isso é muito parecido com negar e com reprimir, né? Não leva a lugar nenhum, não é disso que nós estamos tratando. As emoções precisam ser reconhecidas, eu preciso reconhecer que elas estão em mim e que elas são em relação a determinada pessoa, em relação a determinado fato, em relação a determinado lugar, né? Então, se nenhuma dessas três alternativas parece interessante, a gente tem que procurar um outro caminho, né? E a gente vai falar dele, né? Esses comportamentos, porque todos esses comportamentos acima, eles revelam ou o nosso egoísmo ou o nosso orgulho. Quando eu nego ou reprimo uma emoção, eu não estou deixando de ser orgulhoso, né? Eu não estou deixando... Ao contrário, eu estou revelando o meu orgulho em não aceitar que eu seja alvo desse tipo de emoção. Se eu deixo fluir, se eu alimento e se eu descarrego tudo aquilo em cima da pessoa que me causou a emoção, também eu estou revelando o meu egoísmo, o meu orgulho, porque eu não estou olhando o lado da pessoa, né? Porque eu só estou olhando o meu lado. Então, toda vez que a emoção é tingida pelo orgulho, que a gente aprende com Kardec, que é filho do egoísmo, toda vez que a gente tinge as emoções com o nosso orgulho, é o momento em que, de alguma forma, algo não está certo. Algo não vai dar certo no lidar com a emoção. E eu não sei vocês, mas eu acho que eu já me reconheço como sendo ainda egoísta e orgulhoso. Sendo o egoísmo a maior marca de que nós estamos ainda na fase de provas e expiações, né? Então, se nós vivemos as emoções e se nós temos o egoísmo e o orgulho a nos atingir essas emoções de alguma forma, o que eu tenho que fazer, né? A gente vai lembrar sempre do nosso exemplo, do nosso modelo, daquele espírito que veio para a Terra para mostrar para a gente como agir, né? A gente vai lembrar de Jesus. E para lembrar de Jesus, a gente vai perguntar, Jesus viveu emoções? Né? Será que Jesus viveu essas emoções? Jesus se amedrontou?
Jesus teve medo em algum momento? Com todo o desafio que ele via pela frente, com tudo o que viria e que ele sabia que ele ia experimentar, né? Será que em algum momento ele vacilou? Será que em algum momento ele teve medo de não dar conta? Teve medo de não estar à altura do trabalho que ele assumiu, né, por espontânea vontade? A grande verdade é que a gente não sabe, né? Não há relatos nos evangelhos de Jesus declaradamente sentir medo. O que a gente sabe é que, caso ele tenha sentido em algum momento, vacilado em algum instante, principalmente sabendo das dores físicas absurdas que a tortura iria lhe causar, né? E ele foi torturado ao extremo. Se ele sentiu esse medo, ele jamais se deixou vencer por ele. E aí vem o conceito de coragem, né? Coragem não é vencer o medo, esperar o medo passar para ir atrás de uma situação. É enfrentar essa situação com medo mesmo, né? Então Jesus jamais transpareceu, ao contrário, né? Ele transmitia toda a confiança de que ele estava imbuído e toda a certeza de que ele representava as verdades que ele veio trazer. Então, de cara a gente já vê a postura de Jesus diante do medo. Muito provavelmente ele não negou esse medo a si mesmo, se é que ele o viveu. Mas se ele o viveu, ele o enfrentou de forma consciente e aberta, e de peito aberto, né? Ao ponto de olhar nos olhos das pessoas e dizer a elas tudo aquilo que ele pensava. Pensem, para mim essa é a passagem mais extraordinária da vida de Jesus, porque não envolveu nenhum fenômeno, né? Envolveu somente ele, como ele mesmo, diante de uma turba que estava doida para apedrejá-lo. Eu falo do episódio da mulher adúltera. Porque naquele momento ele não tinha duas alternativas, aliás, todas as duas alternativas que ele tinha iam levá-lo a ser apedrejado junto com ela. Porque a lei de Moisés dizia que uma mulher adúltera precisava ser apedrejada. E ele vinha trazer a mensagem do perdão, né? Imagina a situação dele. Imagina se fôssemos nós diante de uma situação dessa. E aí, apedreja ou não apedreja? Manda pedra nela ou não? Ela é uma adúltera, a lei de Moisés manda. Ele estava diante de uma encruzilhada aparente. E ele, vencendo, né, sendo quem é, simplesmente chamou à consciência todos aqueles que estavam loucos para apedrejá-los. E disse assim, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quer dizer, que coisa, né? Que capacidade esse homem tinha num simples olhar, né? Um filho de um carpinteiro, que era esperado que ele viesse, era o Messias prometido, viria liderar o exército judeu contra o jugo romano, e ele vem e mostra na cara das pessoas, né, fala para o seu público, para os judeus, que vocês também são pecadores. Então, assim, é para demonstrar a grandeza de Jesus diante de um possível momento de amedrontação que ele possa ter vivido. Aí a segunda pergunta, Jesus sentiu raiva? Essa eu acho que não dá para ter outra resposta, senão sim. Por mais que isso desperte em alguns a incredulidade ou a indignação, não sou eu quem estou dizendo, né? Os evangelhos têm alguns episódios que demonstram que Jesus, sim, sentiu raiva. A mais contundente, a mais evidente delas é o episódio onde ele expulsa os vendilhões do templo. Mas aquilo não é um episódio de... É raiva. Ele teve raiva. Ele viveu o que Joana de Ângeles chama de esta ira santa. E são vários os episódios. No episódio em que ele ressuscita Lázaro, em que ele, na verdade,
traz Lázaro de volta à vida, porque ele reconheceu que ali não tinha havido ainda o desligamento, ele sente raiva de Maria, irmã de Lázaro, porque ela cobra dele. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Diz que ele olhou para ela com um olhar de raiva, né? E são vários os episódios. E Jesus se irou principalmente contra uma coisa, né? Jesus se irou contra a hipocrisia de forma muito contundente. Jesus não suportava a hipocrisia. Jesus jamais orou pelos hipócritas. Jesus jamais falou, vamos perdoar a hipocrisia. Ele não transigia com a hipocrisia. Ele aceitava todos os vícios humanos, porque ele nos reconhece como espíritos ainda em processo evolutivo, mas contra a hipocrisia ele não tinha meias palavras. E, de certa forma, ele contagiou os seus seguidores. Se a gente for ver em Paulo, numa das suas epístolas aos Efésios, ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha sol sobre vossa ira. Porque a gente vai ver o papel que a raiva desempenha dentro de nós, que ela, bem trabalhada, ela desempenha. Nós temos que nos permitir irar, mas sem o pecado. Jesus não se irava com os hipócritas, ele se irava com a hipocrisia. É muito diferente. Você ser contrário a uma ideia a você ser contrário a uma pessoa, né? Lá, certamente ele lamentava os hipócritas, mas combatia ferrenhamente a hipocrisia, né? Então, para a gente ver que Jesus se permitiu sentir raiva. A próxima, Jesus se entristeceu. Essa é uma marca que a gente não pode negar em momento algum, né? Desde a Santa Ceia até a crucificação, Jesus viveu momentos de profunda tristeza. Ele mesmo relatou isso. E Joana fala, a tristeza era-lhe familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. Ou seja, veio trazer a maior notícia, a notícia mais importante que a gente e mais feliz que a gente já recebeu em toda a nossa história, né? E apresentar para a gente um Deus que pela primeira vez é chamado de Pai, né? E é um pai-mãe, né? E apresentar um Deus amoroso, um Deus que nos ama profundamente, que acima de tudo zela pelo amor e veio dizer para nós, amem-se. É o único caminho. O único caminho da vida é o amor. E sendo cada um de nós criado à semelhança do Pai, o Pai é o amor por excelência. Mesmo vendo trazer essa mensagem maravilhosa, ele se entristeceu, né? E ele mesmo reconhece isso quando a gente for ler em Mateus, que ele fala assim, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Porque chegado o momento em que ele se deparou com tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer, com a traição, com a negação, né? Com a humilhação, ele que veio por nós, né? Veio sem trazer mazela nenhuma, sem nenhum comprometimento com nada, né? Veio e foi submetido a tudo aquilo que a gente sabe que ele foi submetido, né? Jesus não foi torturado e morto porque veio trazer a mensagem do amor. Ele foi torturado e morto porque ele veio mostrar as mazelas que aquele que seria o povo escolhido por Deus ainda trazia. E o quanto ele estava distante das realidades que ele mostrava, né? Todos que esperavam um Messias guerreiro que ia liderar o povo judeu para ser libertado do jugo romano, Jesus disse nada a respeito do jugo. A única coisa que ele disse é quando foi confrontado com, não me lembro mais por quem, se deviam ser pagos os impostos, né, ao imperador romano, ele olha
pergunta, é a face de quem que está nessa moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César. E acho que foi isso o grande motivador da rebeldia e da revolta e da hipocrisia sendo lançada a olhos vistos do povo a quem ele viria servir. E é por isso que é este povo, né, ele foi torturado e morto pelos religiosos, né? Porque eles não souberam lidar com aquilo que Jesus veio lhes mostrar, né? Então é isso que eu acho que é o maior motivo do entristecimento de Jesus, por vir falar àqueles que seriam os escolhidos de Deus, né, do Pai, e receber deles tamanha ingratidão, né? Por último, né, Jesus se alegrou. Jesus era uma pessoa alegre, festiva, né, que vivia sorrindo para todos os lados. Também não há relatos, né? Você não vai encontrar uma descrição de um Jesus feliz, saltitante, cantarolante em lugar nenhum do Novo Testamento, né? Mas ninguém viu Jesus negar ou condenar a alegria, né? Se a gente pensar bem no que foram as bodas de Caná, que é vamos dizer assim, o primeiro milagre milagre entre aspas, nós que sabemos que não existem os milagres, né? Foi a primeira grande fenômeno psíquico produzido por Jesus, né? Ele transformou água em vinho. E não foi pouco vinho, não. Foram 6 talhas de 100 litros. Acho que para um casamento tá bom, né? 600 litros de vinho depois que já tinha acabado, ou seja, o pessoal já tinha bebido bem, né? E ainda foi dito, normalmente um noivo, ele dá o vinho bom no início da festa e depois dá o vinho ruim no final. E o anfitrião foi elogiado porque ele deu o vinho bom no final, ou seja, ele ainda produziu um vinho de excelente qualidade. E nada mais alegre do que uma festa. Então Jesus jamais condenou nem negou a alegria. Pelo menos isso a gente tem de narrativa, né? Então, se Jesus se emocionou, se Jesus se permitiu emocionar, ser tomado pelas emoções, se em algumas delas ele deu vazão nítida, né? E se nós, por nosso lado, não podemos nem negar nem reprimir e nem nos deixarmos tomar pelas emoções, qual será a postura? O que temos que fazer ao lidar com as nossas emoções? Lógico que a primeira coisa é reconhecê-las. Se Deus permitiu que nós as sentíssemos, que nós travássemos contatos com ela, é porque isso de alguma forma tem importância na nossa vida. E se até Jesus, o espírito mais nobre que já pisou em solo terráqueo, foi tomado por elas, nós também temos que nos permitir. E o que fazer com elas? Então eu vou honrar aqui a pessoa em quem eu me baseei para montar toda essa explanação, né? Marlon Haikdal, que ele é nascido em Santa Catarina, viveu em Curitiba até pouco tempo atrás, e, se não me engano ele se transferiu para Londres agora para completar alguma formação dele. E Marlon é uma das figuras mais importantes do estudo da psicologia, do que a gente pode chamar de psicologia espírita, né? Baseada nas obras, na série psicológica de Joana de Ângelis. Ele, junto com alguns outros companheiros, se dedicaram grande parte da sua vida a estudar profundamente as obras de Joana de Ângelis. Ele é psicólogo junguiano, né? E ele se juntou com um grupo diminuto, mas de pessoas com bastante conhecimento. Ele tem o aval de Joana de Ângelis para fazer o trabalho que ele faz, né? Esse grupo foi até Divaldo Franco e Joana de Ângelis deu todo o aval para que eles continuassem com esse trabalho, de tornar mais palatável a obra de Joana, uma leitura que nem sempre é muito simples, né? E eles
dedicaram e dedicam ainda boa parte do trabalho deles a trazer para nós a obra de Joana de Ângeles esmiuçada, né? Para que a gente crie algum tipo de compreensão. E foi com base nisso que ele escreveu o livro chamado Cultivo das Emoções. E tudo que eu estou falando aqui tem fundamento nesse livro, né? Então, Marlon, e este foi um livro que ele conta que ele teve muita dificuldade de editar esse livro. E quando ele estava muito em dúvida se ele ia editar ou não, ele foi até Joana de Ângeles, perguntou a Divaldo o que a Joana estava achando do livro. E ela disse para ele, falou assim, olha, você siga em frente, mas reveja alguns pontos, e você vai saber quais são esses pontos, porque tem alguns equívocos ali. E ele falou que isso foi muito importante, porque ele levou quase 2 anos entre o livro pronto e a edição. E é um livro muito importante, né? Muito interessante, que eu recomendo. Essa palestra aqui, esse encontro nosso aqui é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, eu assisti a um seminário sobre o cultivo das emoções, que são 9 encontros de 2 horas, ou seja, é muito tema. Nós não vamos dar conta de falar nem 1/100º do que precisa ser dito em relação a todo esse conteúdo. Então, se alguém pretende se aprofundar nesse tema, eu recomendo muito o livro Cultivo das Emoções. Então, o que vem a ser isso, né? Então, Marlon recomenda nem negar e reprimir, nem se deixar tomar pelas emoções. O que nós devemos é cultivar as emoções, reconhecê-las e cultivá-las. Que sentido tem isso, né? Porque cultivo, se a gente não tentar compreender de forma mais correta o que ele está querendo dizer, a gente vai falar, não, cultivar é fazer crescer, então vamos deixar crescer as emoções e vamos demonstrar para todo mundo. Não, ele define o que ele chama de cultivar. É comprometer-se com a parte que nos cabe em relação a elas, em um equilíbrio que nos faz enxergar as necessidades individuais, equilibrando-se entre a repressão e a atuação desgovernada, quando somos completamente tomados por elas. Então, é um caminho do meio que nós vamos explorar a partir de agora e que é a proposta de Marlon Haikdal em relação a como lidar com as nossas emoções, uma vez que elas são reais e elas estão conosco. Tá certo? Então, a partir de agora, seguiremos a cartilha de Marlon Haikdal, a proposta de Marlon Haikdal em relação ao que fazer com as nossas emoções. Então, para começar, eu vou lembrar uma questão que é das mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta para eles qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Imagina você respondendo essa pergunta, né? Com o conhecimento espírito que você tem agora, se alguém perguntasse para você, mas eu queria saber de que jeito, o que eu faço para me melhorar, para resistir realmente aos arrastamentos do mal, uma vez que nós somos, que o mal predomina em nós, como é que eu resisto a isso? Eu acho que a gente não fugiria de falar assim, orai e vigiai, né? Cuide dos seus maus pensamentos, vá ler obras edificantes, faça meditação. A gente vai recomendar um monte de coisa, menos isso que os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E existe uma tendência a simplificar o que é essa resposta. Conhece-te a ti mesmo. Parece um caminho simples, né? Porque desde que eu fui apresentado para o Espiritismo, eu passei a me conhecer. Eu sei que eu sou um espírito em evolução, eu sei que eu estou no planeta de provas e expiações. O Renato acabou de me contar que o mal predomina em mim, né? Mas conhecer a si mesmo é muito além disso. A proposta do autoconhecimento vai muito além disso. Pode até ser
que você se conheça em relação ao que você está vivendo hoje, a sua realidade atual. Pode ser que você conheça boa parte do que você é ou de como você funciona nessa sua realidade atual, que é a nossa realidade, né? Nem muito ao céu, nem tanto à terra, é uma vida de certa forma confortável, estou falando por mim, né? Uma vida confortável, uma vida que a gente não é submetida a tantos desafios e que a gente consegue levar de forma tranquila. E muitas vezes a gente fala assim, se eu estou nessa vida, é porque eu fiz por merecê-la, né? E a pergunta que fica é, a gente fez por merecer ou é aquilo que a gente dá conta? Será? Se é o que a gente fez por merecer, o que justificaria a vida de um Chico Xavier, por exemplo? Um espírito claramente em outro estágio evolutivo muito superior ao nosso e que viveu a braços com o sofrimento, com a tristeza, né? Com a humilhação, com a injustiça, teve que lidar com isso quase que a sua vida inteira, né? É mais justo conosco mesmo se a gente reconhecer que a gente tem essa situação confortável de hoje porque é aquilo que nós damos conta. Porque se nós formos pensar na realidade que assola bilhões de seres encarnados no planeta Terra, a gente vai ver que talvez a gente não desse conta de nascer num bolsão de miséria, de nascer num local assolado pelo crime, pela injustiça, pelo tráfico. Então, o conhecer a si mesmo seria eu reconhecer aquilo que eu dou conta ou que eu não dou conta. É conhecer como eu funciono em todas as possibilidades de situações que a vida pode me levar. Então, parece que é muito além do que a gente imagina esse processo de autoconhecimento que Marlon prefere chamar de autodescobrimento. Porque o autoconhecer-se parece que é um estágio em que você não se conhece e existe um estágio posterior a partir do qual você se conhece. E não é assim, né? A gente vai se descobrindo a partir do momento que nós nos permitamos e nós estejamos preparados para isso. Porque encarar a si mesmo nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente no que se refere às nossas emoções. Então, se a gente tiver que falar de autodescobrimento e emoções, a gente vai falar que existe um processo em relação a elas que vai nos levar ao autodescobrimento. Aliás, são as emoções que nos burilam nesse processo de autodescobrimento, porque é no lidar com elas, é nas escolhas que a gente faz, é nas consequências das escolhas que a gente fez, movidos pelas emoções, é que a gente vai entender como que a gente funciona. Então, a primeira coisa em relação a isso é nos assumirmos. Eu sou um ser egoísta e orgulhoso, que sinto medo, que sinto raiva, que me entristeço e que, vez por outra, me alegro, né? Então, eu sou um ser emotivo e emocional acima de qualquer coisa, né? E é o desenvolvimento das emoções, né, que levou Daniel Goleman a escrever um livro chamado Inteligência Emocional. Ou seja, é dominar as minhas emoções, reconhecê-las, e é um processo como se fosse uma cebola, né? Eu vou ampliando esse meu conhecimento aos poucos, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é assumir-me como um ser emotivo, um ser emocional acima de qualquer coisa. A partir daí, é identificar as minhas emoções. E é preciso que a gente entenda que a vida emocional ela não se submete a nenhuma lógica. Não adianta racionalizar as emoções. Por que eu estou com medo, né?
deixa eu entender racionalmente o meu medo. Vai explicar para alguém que tem medo de barata, vai pedir a ela que explique racionalmente o medo que ela sente de barata, de rato, de qualquer coisa. A vida emocional não se submete a essa lógica. Não se trata do sentir, não sentir, do se permitir ou não se permitir. Você será tomado pelas emoções. Porque nós ainda não temos o controle total sobre elas, como Jesus tinha, né? Então é preciso ser verdadeiro consigo mesmo, né, em relação a elas. Neste momento, o que eu estou sentindo é raiva. Não tem outra conotação. É raiva. Aquilo que essa pessoa me disse me causou raiva. Poderia não ter causado, mas causou por algum motivo. A emoção é sempre algo que nasce em mim. Porque a gente tem essa mania de achar que foi o outro que me provocou a emoção. Então, muitas vezes eu digo, mas fulano me irrita. É a abordagem de quem não está buscando o autoconhecimento. O que eu preciso reconhecer é, eu me irrito com o fulano. Parte de mim essa irritação, porque se eu olhar para o lado, aquele mesmo comportamento do fulano não causou nenhuma irritação em quem está ao meu lado. E por que isso não causou? Né? Por que eu me irrito com fulano e o meu amigo aqui do lado não se irrita? E aí passa o processo de compreensão das minhas emoções. Né? Qual é o gatilho? O que dispara em mim essa emoção? Por que nesse momento eu estou sentindo medo? Por que quando a pessoa me oferece tal coisa, a minha ideia inicial me oferece um desafio qualquer, a minha primeira reação é negar, é não querer aquele desafio? Certamente é porque eu sinto medo. Agora, como eu fico quando eu sinto medo? O que acontece dentro de mim? Quais são as minhas reações? O que normalmente eu digo? O que normalmente eu faço? O que eu faço com as minhas emoções? Né? Eu descarrego em alguém? Eu nego? Eu simplesmente me irrito? Né? E o que há em mim que causa essa emoção? O que está dentro de mim? Por que causa em mim e não no meu colega? É uma pergunta muito importante, porque muitas vezes a emoção é fruto de uma projeção. Muitas vezes a raiva que você sente de uma pessoa é porque é um fenômeno chamado projeção. É porque, de alguma forma, você se enxerga e o seu inconsciente está te revelando a partir do comportamento do outro. Né? E a partir daí, o que eu faço com essas emoções? Né? Como o meu egoísmo e o meu orgulho agem sobre elas? Por que eu me encastelo na timidez? Por que muitas vezes eu sou a pessoa mais pessimista da situação? Essas perguntas é que tem que permear. E assim, não adianta, não existe receita de bolo. Não, faça assim, que é assim que você lida com as emoções. É uma resposta que vem de cada indivíduo. Não estou aqui para dar receitinha de bolo de como você lida com a sua emoção, porque ela é sua. Eu mal sei como eu lido com a minha. A sua emoção é sua e é você que tem que saber lidar com ela. Né? A partir, então, dessa compreensão, aí vem a fase do cultivo. E é muito importante que a gente não confunda o cultivo com nada. O que Marlon está propondo quando ele fala de cultivar uma emoção? A gente tem que lembrar como que a gente cultiva uma planta. Né? E ele quer que a gente reflita em cima disso mesmo. Né? Qual é o momento de eu estimular, de eu pôr um adubo nessa emoção? Né? Mas qual é o momento de eu podar? Mas quando eu podar, eu tenho que ter claro para mim, eu estou renunciando a reagir a esta emoção que é real e que eu estou sentindo, mas porque se eu me deixar levar por ela, as consequências serão piores do que se eu, neste momento, eu me calar e virar as costas. Né? Mas tem um momento em que eu tenho que deixar crescer essa emoção, para ver até onde ela vai dentro de mim.
E até quando eu sou tomado por ela, e até quando ela me faz deixar de viver outras situações da vida em função dela, né? Então, o lidar com as emoções é algo de muito mais profundo, né? E o cultivar a emoção é algo de muito mais profundo do que simplesmente o deixar crescer, né? Então, se eu ponho adubo, se eu deixo crescer, e às vezes eu tenho que direcionar, né? Eu tenho que direcionar a planta. Às vezes a planta está tomando um caminho distinto do que eu quero e eu tenho que amarrá-la, direcioná-la, né? Às vezes eu tenho que cercar para que ela não ultrapasse os limites que eu imponho a ela. E, fundamentalmente, se eu estou cultivando uma planta, eu tenho que aprender com ela. Que esta planta, ela prefere o sol, ou ela prefere a sombra, ou eu tenho que a rega tem que ser de 2 em 2 dias, porque se eu regar todo dia ela morre, né? O adubo tem que ser de tanto em tanto tempo. Então isso tudo faz parte do processo do cultivo. E é nesse sentido, então, que Marlon recomenda que nós devemos cultivar as nossas emoções. Tá certo? Não. Fui muito além do que eu precisava. Então vamos, agora que a gente chegou nesse ponto, né, que a gente já entende o que é o cultivo, o que eu tenho que fazer com... muito fácil na teoria, né, mas isso na prática é cada um que vai se descobrir o que é esse processo de cultivo, até onde eu alimento, até onde eu adubo, até onde eu cerco, até onde eu podo, até onde eu deixo crescer, né? Então é um processo contínuo de aprendizado, o lidar com as emoções. Vamos falar de cada uma delas brevemente, né? De novo, aqui não pretendo de forma alguma esgotar o assunto, seria muita pretensão. Só o tema do autodescobrimento daria um seminário de um dia inteiro, cada emoção dessa daria uma palestra de muito tempo para a gente falar. Mas, falando rapidamente, né? O medo, né? Meu posicionamento diante do medo. A gente tem que lembrar que o medo é a mais primitiva das emoções, né? É o medo que está presente em nós desde que nós existimos, desde que demos os nossos primeiros passos. Na verdade, até nos nossos irmãos das outras escalas da evolução, eles estão sujeitos ao medo, né? O medo, ele é tão presente, ele é tão primitivo, ele é tão básico nas nossas vidas que ele também é a emoção mais fácil de ser estudada, porque eu posso estudar o medo a partir dos animais, todos os comportamentos e efeitos, principalmente orgânicos do medo, são facilmente estudáveis, né? Isso quando são os medos, quando a gente se sente, quando a gente tem a ameaça à vida, né? Quando a gente está tratando da sobrevivência orgânica, da sobrevivência da vida. Mas existem os medos vinculados à sobrevivência do ego, né? A sobrevivência, a manutenção de quem nós somos, da nossa reputação, de uma série de coisas, né? Então, diante do medo, que pode ser esse medo ligado à sobrevivência da vida ou medo ligado à sobrevivência do ego, então vamos dar alguns exemplos, né? Sobrevivência da vida eu não vou andar por à meia-noite num lugar que eu sei que é frequentado por pessoas de má reputação. Se eu não tiver medo desse tipo de postura, pode me estudar, porque tem alguma patologia, tem, né? Mas qual é o medo vinculado à sobrevivência do ego? É quando eu tenho medo de desagradar, é quando eu tenho medo de que eu vou falhar, é quando eu tenho medo de enfrentar uma situação porque eu não vou ter capacidade de dialogar com uma pessoa. Então, diante dessa situação, isso também a gente pode chamar de medo, né? Quando eu nego ou reprimo o medo, quais são os comportamentos mais comuns que eu vou acabar enfrentando? Primeiro é a falsa modéstia, né? É aquele indivíduo que
diz não ter medo de nada, eu sou o que eu sou, então para mascarar o meu medo, eu me exalto, eu exalto a mim mesmo. Né? Então eu estou sempre falando das minhas boas características para não revelar para o outro aquilo que eu verdadeiramente sou. Né? É muito importante entender, gente, que quando a gente está falando de repressão, que ela não necessariamente é algo consciente. Eu não tenho consciência, muitas vezes, de que eu reprimo. Às vezes é a negação consciente, mas muitas vezes é a repressão, que vem desde muito tempo, desde que quando alguém chegou para mim e disse, você está com medo? Deixa de ser covarde. Né? Desde esse tipo de postura é que a gente começa a fazer as nossas repressões, em todas as nossas emoções. Né? Se a gente falar da raiva, né, muitas vezes a gente é estimulado a reprimir a raiva. Né? Por uma série de fatores. Pela necessidade até da nossa adaptação dentro de um contexto. A tristeza, né, sai dessa tristeza. Sai disso, a vida é bela. Você não é espírita? Né? Quantas vezes a gente ouve isso? Engole esse choro. Quando a gente, desde pequeno, a gente escuta isso. Né? E a gente, às vezes, muitas vezes, fala também isso. Né? A alegria, muitas vezes a alegria é reprimida. A pessoa que é muito alegre, ela sofre, porque a alegria, às vezes, tem uma música que fala que a alegria alheia incomoda. Né? Então, mesmo na alegria, a gente muitas vezes é reprimido e a gente não tem noção disso. De repente, a gente se depara conosco mesmo, tendo reprimido essa série de coisas que estão nos causando todos esses males dos quais a gente falou. E muitas vezes eu represento isso com a falsa modéstia, com a imprudência, ou seja, não tomar as devidas precauções. Não, isso aqui é fácil, isso aqui eu dou conta, eu sempre fiz. Né? Sempre fiz isso aí está tranquilo. Quem vai fazer uma palestra, por exemplo, e diz que não está com medo, tem algum problema ali. Toda palestra que eu vou fazer, principalmente se é a primeira vez que eu vou falar um tema, eu sou tomado pelo medo e de alguma forma eu tenho que lidar com ele. Né? Se eu for imprudente em relação a isso, muitas vezes eu não vou me preparar, não, sei falar sobre esse assunto, não vou ler mais nada, não, já estudei bastante. Né? Ou muitas vezes eu vou ser negligente, desacreditando o medo. O pessimismo é um sinal de medo. Que coisa, né? O indivíduo pessimista, muitas vezes, ele esconde o medo. Outra coisa que a gente precisa entender, isso aqui não é regra geral. Não é todo pessimista que é medroso, né? Mas o medo pode levar ao pessimismo. Porque Mário Sérgio Cortella fala que o pessimismo é uma atitude muito cômoda. Porque o pessimista, ele só precisa dizer assim, isso não vai dar certo. E a partir daí ele não precisa fazer mais nada, a não ser observar. Ele não tem que trabalhar, ele não tem que fazer nada. Para que a hora que a coisa dê com os burros na água, ele fala assim, tá vendo? Eu falei. Enquanto que o otimista não. O otimista tem que fazer acontecer. Né? Ele tem que trabalhar para que a coisa aconteça. Mas muitas vezes o pessimista ele é um medroso. Para não ter que se comprometer com alguma coisa que ele tem medo, ele vai dizer assim, não, isso aí não vai dar certo. E aí lá na frente, para que ninguém o acuse e ele fique na situação da qual ele tinha temor, eu falo assim, mas eu avisei que não ia dar certo. Né? A vaidade, né? A vaidade, fruto do medo, lógico que nem toda vaidade, mas muitas vezes a pessoa escorrega para a vaidade pelo medo de não corresponder às expectativas das pessoas com quem ele vai conviver. Então eu me mascaro, né, num aspecto físico que vai agradar as pessoas e vai esconder as minhas mazelas, os meus temores. A hipocrisia muitas vezes é filha do medo. Né? Como eu não estou preparado, como eu não sou o santo que eu digo ser, né? Eu acredito que eu sou e transpareço isso para a sociedade, mas na verdade eu tenho isso é só uma máscara, são os sepulcros caiados que Jesus falava. Né? Se apresentam de uma forma, mas na verdade o seu mundo interior é um mundo totalmente diferente do que ele vive. Nós espíritas temos que refletir a respeito disso, né? Muito mesmo.
Agora, se eu potencializo, se eu dou vazão ao medo, eu me deixo tomar pelo medo, né? Quais são as consequências? A timidez excessiva. A timidez é filha do medo, com certeza. É o medo de não agradar, então eu me recolho, porque o tímido ele sempre tem a compreensão da sociedade, né? Ele sempre será bem compreendido. Coitado, ele é tímido, né? Não vamos deixar ele no canto dele, porque ele é tímido, né? Só que essa timidez, às vezes, ela assume características patológicas, né? Indo mais adiante, né? A fobia, a síndrome do pânico, muitas vezes são fruto do medo. O que eu faço com a fobia? A fobia é um tema muito complexo, porque grande parte das vezes ela nem nasceu nessa encarnação. As pessoas que têm medo e fobia de uma determinada coisa, de escuro, de não sei o quê, e você vai procurar nessa encarnação e não encontra esse motivo. Por que ela teria, né, contraído esse pânico todo? E é o momento em que, por exemplo, é indicado uma regressão de memória, uma terapia de vidas passadas. Para esse tipo de coisa é muito indicado. Porque a pessoa vai travar contato com o momento em que ela adquiriu. Lógico que a gente não está falando de você chegar no consultório de um pseudoterapeuta, você narrar sua história e falar assim, senta aí, deita aí que nós vamos fazer a regressão. Não. É a TVP bem feita, né? A TVP com base em teorias sólidas. Né? No Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, que tem uma metodologia de respeito em relação a isso. Né? Então, a fobia é quando você potencializa ao máximo o seu medo. A paralisia, ou seja, eu não sei o que fazer, estou com medo, vou ficar aqui parado. Né? As manias brotam do medo, então eu tenho mania de limpeza, eu tenho uma série de manias que são desenvolvidas a partir do medo. Né? E, fundamentalmente, a ansiedade, que é aquela coisa que você em relação ao futuro, né? Você que fica deslocado para o futuro, sem saber o que vai acontecer, e isso te transforma numa pessoa ansiosa por natureza. Então, se negar ou reprimir e potencializar não é o caminho, nós vamos cultivar. Né? E o que o cultivo do medo me fala? O que eu devo fazer para cultivar o medo? Né? Adotar as medidas necessárias. Se a gente for pensar bem, o medo ele não é privilégio das pessoas físicas. Né? As pessoas jurídicas lidam com o medo. Né? Existe uma teoria, o medo, quando a gente fala no mundo corporativo, ele se chama risco. Né? Então, o risco é um tema muito abordado. Eu que venho do mercado financeiro, por exemplo, os bancos têm uma área gigantesca de risco. E o que é o risco? É o medo de que algo possa acontecer. No mercado financeiro, por exemplo, é o risco da fraude e o risco da inadimplência. Né? Então, eu tenho que me precaver. A teoria do risco ela vai dizer que você tem que identificar os riscos, o que o mundo exterior te oferece de risco, ou seja, identificar os seus medos, né? Listar quais são as consequências que são advindas desse erro acontecer, ou desse risco acontecer. Né? Eu tenho medo da inadimplência. Então, se ocorrer a inadimplência, o que eu preciso fazer? Né? São os planos de contingência. Ou, para evitar a inadimplência, o que eu devo fazer são os planos de prevenção. Né? Então, dado um medo, o que eu preciso fazer para me precaver em relação a ele? E o que eu preciso fazer, o que eu tenho que ter de medidas possíveis para o caso dele acontecer de verdade? Né? Então, a precaução é uma forma de você cultivar o seu medo. O estudo, quando você tem muito medo, né? Não, eu não vou aceitar fazer palestra, porque imagina, eu não estou preparado, aí vem um monte de desculpas, né? Eu não estou preparado, quem sou eu? Talvez na próxima encarnação, não é? Quem sabe se você dedicar mais ao estudo, você se preparar melhor, você fazer um curso de apresentações, né? Fazer um curso de expositor, existem muitos aí no mercado, quem sabe? Né? Então, eu conheço um caso
de uma pessoa que abandonou o curso superior que ela sonhou fazer a vida inteira, ela abandonou no último mês, porque ela ficou sabendo que ela teria que apresentar o trabalho de conclusão do curso dela, que era individual, ou seja, ela teria que se expor. Então, por causa disso, ele abandonou o curso superior, abandonou a carreira que ele sonhava trilhar, pelo medo, né? Então, existem maneiras. O planejamento, o desenvolvimento da coragem. Então, quando eu cultivo o medo, eu vou desenvolver a minha coragem porque eu vou aprender a lidar com ele. Porque eu vou saber como eu funciono. Porque eu não vou ser afoito e nem adiar o enfrentamento de uma situação, né? Então, a consequência do cultivo do medo é a coragem. A verdadeira coragem, né? Não é o destemor, não é a imprudência, é a coragem verdadeira. Eu sei com o que eu estou lidando, sei os riscos que eu estou correndo e mesmo assim eu vou enfrentar. E se eu sair lá na frente, vou achar ótimo. Jesus teve a maior coragem de todas, né? E não abriu mão de um ponto sequer das suas verdades, das verdades que ele trazia. Mesmo sabendo de todas as consequências, se enfrentou. Por quê? Porque ele se conhecia, ele sabia até onde ele podia ir, né? Então é assim que a gente supostamente lida com medo. Aqui tem alguma receita de bolo? Não, porque cada um de nós vai ter as suas próprias respostas, né? Não quer dizer que eu tenha que sair, né, de novo, a lição é para mim, né? Para que isso me serve? Eu não tenho que dizer para o outro, tá vendo? Você não foi precavido, você não estudou. Se a pessoa se negar a fazer uma apresentação, estuda, né? Foi o Renato que falou, mandou você estudar. Então está faltando estudo, não é isso, é para mim. O estudo vai me atender, né? O que que e outra, eu preciso me livrar desse medo agora, né? É importante, por exemplo, que eu deixe de ter medo de barata? Não, siga com seu medinho de barata, mas atue naquilo que mais te prejudica e que prejudica a sua vida, né? Vamos para a raiva agora, os comportamentos. Quando eu nego ou reprimo a raiva. Primeiro é o falso perdão, né? Um comportamento muito típico, né? E que a gente precisa se precaver. Não, eu não sinto mais raiva, né? Imagina, não tem. Ela falou, o problema é dela. O problema não é meu. Por mim, ela está perdoada. E aí vem a frase, né? A frase final. Ela fica por conta da justiça divina, né? Esse é o falso perdão, né? Que revela também uma falsa humildade. Porque, não, imagina, eu sou humilde, isso que ela falou não me ofendeu, né? Ao passo de que eu devia pensar assim, o que essa pessoa falou faz sentido ou não? Será que eu sou aquilo que ela falou e só eu não enxergo? Será que todo mundo vê isso que essa pessoa falou a meu respeito e só eu é que não enxergava? Né? Não, ao contrário, eu nego e perdoo. Né? Aquela soberba é aquela com arrogância e a soberba que é aquele que... E, de novo, né, muitas vezes isso é irreconhecível por você mesmo. Você jura para você mesmo que você perdoou. Você jura para você mesmo que você é humilde o suficiente para perdoar aquela pessoa. Mas, na verdade, você está engolindo aquilo. E aquilo volta para você de alguma maneira. Né? Agora, quando eu potencializo, né, aí são os processos contrários. Aí é o desenvolvimento da mágoa, é o sentimento de vingança. Né? Nós espíritas adoramos o termo justiça. Mas muitas vezes, envolvido no termo justiça, aliás, o termo justiça embrulha um sentimento de vingança. Né? Não, fulano precisa ver e a lei de causa e efeito vai mostrar para ele tudo isso que ele tem feito. Né? É mais do que uma constatação, é um desejo. Né? E isso muitas vezes esconde o que na verdade é o nosso ódio.
E é do ódio que nascem os grandes processos obsessivos, né? Ou então é aquela sinceridade tóxica. O que é a sinceridade tóxica? Ah, eu falo mesmo. Eu falo aquilo que... Se eu ficar chateado com a pessoa, eu falo para ela tudo o que ela precisa escutar. E ainda põe a culpa nos outros ainda. Ó, eu falei, e na verdade eu falei tudo aquilo que vocês também queriam falar e não tinham coragem, tá bom? Né? É a sinceridade tóxica. E depois ainda fala assim, não, eu falei mesmo, se ela quiser levar mal, não tem problema. Ela que se melindrou, ela que não é humilde o suficiente para reconhecer, né? Isso é o que eu chamo de sinceridade tóxica. É a pessoa que de tão sincera vive causando más situações, né? Coisas que poderiam ser evitadas, né? Muitas vezes a raiva te leva a uma mudança precipitada. A raiva é a força motriz da mudança, né? A gente vai ver daqui a pouco. Que a raiva é a força motriz da mudança. É o que te leva a mudar de comportamento, a promover as grandes mudanças da sua vida, é o sentimento de raiva. Mas se ela não for bem administrada, você pode acabar optando por uma mudança sem ser o momento da mudança. E a culpa, logicamente, quando você vai lá na frente se deparar com os seus arroubos de raiva, a consequência que eles trouxeram para, enfim, para os seus relacionamentos e para tudo o que foram as suas posturas, né? Isso é a potencialização da raiva. Agora, se eu cultivo a minha raiva, se eu ajo reconhecendo, entendendo que eu sinto sim raiva e que eu preciso fazer alguma coisa com ela, né? Aí sim ela pode causar, né, e originar as mudanças necessárias. É o que eu disse no início. Desculpe. Muitas das decisões que a gente toma na vida são motivadas pela raiva. Então, é num momento em que eu vou refletir por tudo que foi a minha história numa empresa, por tudo que foi a minha história num relacionamento, que eu vou pesar isso na balança e falar assim, gente, faz sentido continuar com isso? Faz sentido levar adiante uma coisa que não está fazendo bem nem para mim, nem para as pessoas com quem eu me relaciono, nem para a empresa para a qual eu trabalho? Será que não é o momento de eu mudar alguma coisa? Então a raiva é essa emoção que nos leva a cogitar da necessidade de mudar, né? E a raiva, ela tem que nos causar também a chamada indignação positiva. A gente olhar a palavra indignação, ela termina com ação, né? É quando eu me indigno com alguma coisa, de tal forma que vai me levar a tomar alguma atitude para que aquela coisa não se repita, né? Mas de forma equilibrada. Como é que eu chego nesse ponto? Enfim, né? Tem um koan oriental que diz assim: o que me leva a fazer a felicidade? Aí o mestre responde: boas escolhas. E o que me leva a fazer boas escolhas? A resposta é más escolhas, né? Não tem jeito. A gente só vai aprender sobre isso com o tempo, né? E é a raiva também, é o cultivo da raiva que vai me fazer refletir, me fazer mudar e vai me levar ao perdão verdadeiro. A hora que eu reconheço em mim que a raiva que aquela pessoa me causou, na verdade, a raiva que eu sentia em relação àquela pessoa, porque ninguém causa raiva em ninguém, sou eu que sinto raiva, aquele sentimento de raiva, ele nasce dentro de mim. Ele nasce de algo de alguma coisa com a qual eu não soube lidar durante a minha vida. Ele nasce de uma deficiência minha. Então, o aprendizado que eu tive em relação à raiva que aquela pessoa me causou, um dia vai me levar ao verdadeiro perdão. Eu dizer assim, eu aprendi muito com a raiva que você me causou, né? Sem negá-la. Mas eu aprendi tanto que hoje eu sou capaz de reconhecer você,
de me colocar no seu lugar e de entender aquilo que você disse para mim e até te agradecer e perdoar de verdade, né? O verdadeiro perdão. E é da raiva que, cultivando a raiva e aprendendo com ela, que eu vou finalmente compreender o verdadeiro sentido da justiça. E ao compreender o verdadeiro sentido da justiça, eu estarei preparado para cultivar o amor. Que coisa, né? Porque muitas vezes o amor ele é fruto de um ódio mal resolvido. Ou ao contrário, né? O ódio é fruto de um amor mal resolvido. Né? E burilando esse ódio, burilando essa raiva, reconhecendo no outro aquilo que existe em mim, né? Entendendo tudo que foi o contexto daquilo ali, o perdão brota, o sentido de justiça vem de forma mais clara e o amor nasce. Né? É da raiva que brotará o amor. Por fim, a tristeza. Não, por fim, não. Por penúltimo, porque eu falo por fim porque é a última das emoções que a gente considera emoções degradantes, né? Porque a gente vai falar da alegria daqui a pouco, mas a gente vai ver que a alegria também não é essa coisa toda, não. Né? Vamos falar da tristeza. Quando eu nego ou reprimo a tristeza, imagina, eu não sou triste, eu não estou triste, e aí vamos de novo, né, para dentro da doutrina espírita. Tudo tem uma razão. Né? Eu tenho que entender que ninguém morre. Na verdade, tudo segue, a vida não acaba. Então, eu não tenho direito de me entristecer com nada. Eu sou um espírito criado por Deus para ser feliz pelo resto de toda a eternidade. Eu estou em processo de evolução. Então, eu não tenho que me entristecer com nada. Tudo tem que me alegrar. Todas as ocorrências da vida têm que me alegrar. Isso é a negação. Isso é a repressão, muitas vezes. Porque muitas vezes eu acredito nisso que eu estou dizendo. Né? E eu não estou me permitindo entristecer. Né? Então, isso leva ao que a gente fala de falsa alegria. É aquela pessoa... Se fosse verdade, né? Se muitas vezes... a gente esconde a tristeza numa alegria, ali, o que eu quero dizer é que tanto isso é verdade que a gente perde a conta do número de humoristas que caíram em depressão. Né? De pessoas que dedicam a sua vida a trazer alegria para os outros e caem em depressão. Né? Porque são vítimas, muitas vezes, dessa falsa alegria. Não conseguem lidar com o seu mundo interior de tristezas. E mascaram isso em piada, em alegria, tudo vira motivo de riso, e, na verdade, ele está escondendo de si mesmo um processo de tristeza com o qual ele não consegue lidar. E se, por outro lado, a tristeza reprimida causa falsa alegria, muitas vezes também ela causa a dificuldade em se alegrar. É a pessoa que não se reconhece como triste, mas nada que aconteça a afeta de tal forma que ela consiga se alegrar. Né? Então, a tristeza não resolvida, mal resolvida, ou a tristeza reprimida. Né? Se eu potencializo a tristeza, se eu me permito entristecer e se eu mergulho dentro da minha tristeza, o que acontece? É aquela melancolia crônica, é a tendência a se vitimizar sempre, porque o papel de vítima é sempre cômodo. Né? Olhe para mim, veja o que eu estou vivendo, você não tem pena de mim. Né? No auge, né, do processo de tristeza, ele se torna uma patologia quando ele se transforma em depressão. É quando o processo de tristeza atinge um nível tal que a pessoa já não consegue mais sair dele por si só, né? E ela caminha para um processo patológico que aí... Então, uma coisa que a gente precisa até falar nesse momento, e isso vale para todas as demais emoções, né? É a capacidade que a gente tem de reconhecer que a gente precisa do outro. Né? Se eu tenho medo, eu posso
buscar alguém que me ajude. Se eu sinto raiva, eu posso conversar com alguém, e o simples conversar com alguém pode me abrir os olhos e melhorar o meu processo de raiva. E se eu estou num processo de tristeza, se eu estou vivendo um processo de tristeza, eu vou precisar do outro. Né? É o momento em que eu vou precisar do outro. E o desenrolar, né, de um processo depressivo, o auge é o suicídio, né? Para o qual pode caminhar a tristeza. Mas se eu não nego, nem reprimo, se eu não potencializo, o que eu preciso fazer é cultivar. E quando a gente vai cultivar, a gente vai lembrar de uma coisa que é um dos processos que a tristeza precisa disparar em nós, que principalmente as perdas precisam disparar em nós, que é o processo do luto. O processo do luto é o que a energia da tristeza nos causa é a introspecção. É o momento que a gente tem para parar para olhar para nós mesmos e dizer para nós mesmos o que essa perda nos causa e nos permitirmos nos entristecer. Entender que a perda ela vai nos causar a saudade, inevitavelmente. Ela vai nos causar a vontade de ter de volta aquilo que foi o alvo da nossa perda, e principalmente quando é a perda, né, as perdas humanas, a perda da vida, né, quando a gente tem que lidar com o desencarne de alguém, muitas vezes julgado por nós como prematuro. Se eu não me permitir viver esse luto, se eu não me permitir a introspecção, olhar para dentro de mim mesmo, reconhecer que eu estou ferido, né, eu não vou me permitir o processo de cicatrização. Então, o luto é um processo necessário. Quanto tempo ele tem que durar? Quem sou eu para dizer? Né? Quem sou eu para dizer como é que você vive o seu luto? Né? E a gente tem mania de dizer isso. A pessoa vive uma perda, no dia seguinte ela está no centro espírita, né? Está lá indo lá participar do trabalho e eu vou chegar. Quem é você? O Renato falou que você tem que viver o seu luto. Não é isso que eu estou dizendo. De repente, a maneira que a pessoa tem de viver o luto dela é ir e seguir de alguma forma, mas consciente de que ela tem um processo de cicatrização para viver. Né? Muitas vezes o não saber lidar com a tristeza que vai nos desenvolver determinadas posturas, né? O não me permitir o luto é uma espécie de postura arrogante diante da vida, né? Diante de mim mesmo, de não reconhecimento de que eu preciso viver essa coisa. Né? E travando o contato com a tristeza, compreendendo que as coisas fogem da minha alçada e que as coisas acontecem independente da minha vontade, que eu desenvolvo a verdadeira humildade. Né? Porque, do contrário, muitas vezes eu estou deprimido porque o mundo não sabe reconhecer. Eu permiti que o meu processo de tristeza potencializado me levasse à depressão porque eu não consegui compreender que o mundo não gira conforme a minha vontade. Né? E o processo, o desenvolvimento da humildade é entender que muitas vezes não sou eu, as coisas estão fora da minha possibilidade de ação. Né? Nós estamos vivendo esse momento agora. Então, a humildade vai nascer disso. E muitas vezes, desta reflexão, é que nasce o altruísmo. Por compreender o meu processo, por já reconhecer em mim a incapacidade de sozinho lidar com determinadas situações, é que eu vou desenvolver o meu processo de altruísmo, desenvolver o meu altruísmo.
São muitos os casos de pessoas que viveram perdas, que viveram tragédias pessoais terríveis, e foi exatamente esse momento de tragédia que fez elas passarem a se ocupar da tragédia alheia, né? Muitos são os casos de quem perde um pai por uma doença até então considerada incurável, e naquele momento de tristeza você decide: eu vou me dedicar à medicina e vou me dedicar para salvar as pessoas que morrem daquilo que meu pai morreu. São muitos os casos de pessoas que montam grupos de apoio para as outras pessoas que passam pelo mesmo processo. São muitos, não saberia que listar um ou dois. São muitos os casos, né? Então, esse sentimento altruísta, ele brota a partir da tristeza vivida, da tristeza cultivada, né? A empatia, né? Um termo tão na moda ultimamente, falar de empatia, né? Mas a empatia só é possível ser desenvolvida se eu vivenciei da forma correta ou da forma bem vivida o meu processo de tristeza, né? Que aí eu vou reconhecer no outro a tristeza que eu também senti, né? E isso é a empatia, né? É olhar para o outro e ser capaz de compreender o sofrimento. E o mundo está tão necessitado de empatia, né? A gente está tão alheio ao sofrimento do próximo. A gente já se acostumou em dizer que determinadas coisas são assim mesmo e não há o que fazer. Por isso que muitas vezes a gente precisa vivenciar a perda. A gente ainda está na fase de vivenciar a perda, para que a gente possa desenvolver isso dentro de nós. E a partir daí, nos tornarmos voluntariosos em relação ao bem do próximo. Não basta mais eu me importar, né? Eu simplesmente viver a tristeza do outro, mas é eu trabalhar pela alegria do próximo, pela felicidade alheia, e eu me voluntariar nisso. E tantos movimentos voluntários não nascem das perdas vivenciadas. E é só assim que eu desenvolvo em mim essa transcendência, e é só assim que eu me espiritualizo, que eu me reconheço definitivamente como um ser imortal, como um ser, aí falando mais do espiritismo, criado por Deus, simples e ignorante, e que vai ter que passar por tantas experiências e tantas situações, mas que o meu destino infalível, né, contra o qual, por mais que eu lute muito tempo, um dia eu chegarei lá, é a felicidade, né? Mas só trabalhando pela felicidade do outro, a vida que vale a pena ser vivida, e eu só descubro isso a partir dessas vivências, a vida que vale a pena ser vivida é a vida vivida em função do outro, me dedicando à felicidade do outro. Porque vendo o outro feliz, eu me torno feliz. Então, a tristeza dos sentimentos, das emoções que a gente analisou, é a mais rica em lições. É a que traz mais oportunidades de a gente buscar dentro de nós essa potência divina que a gente nasce com ela. Isto posto, falemos da alegria, né? Porque a alegria é aquele sentimento que a gente reconhece claramente, né? Mas, por incrível que pareça, existem pessoas que negam a sua alegria. Seja por motivos mais variados. Porque desde novinha, por ser alegre, alguém a reprimiu. O que você está com essa alegria, com essa felicidade? Engole isso aí, né? Seja mais séria, né? Como se a alegria não pudesse fazer parte de todos os momentos da nossa vida, eu passo a negar ou reprimir a minha alegria, né? E quando eu nego a verdadeira alegria, muitas vezes eu vou buscar alegria onde ela não está, né?
Então, a excitação, como eu não consigo me alegrar com as coisas verdadeiras que me causam alegria, que me trazem essa alegria, eu vou buscar a alegria na excitação dos sentidos, né? E eu passo a achar que a alegria gira em torno do sexo, gira em torno do ter, gira em torno do possuir, gira em torno dos sentidos, e aí eu vou buscar e eu quero alegria quando eu experimento determinado entorpecente, eu fico alegre, na próxima vez já não me causa tanta alegria, então eu vou experimentar algo maior que me dê mais ainda, e disso nascem os vícios, da busca da alegria onde ela não está, por negar a verdadeira alegria, né, de onde ela vem, né, que é o estar bem consigo mesmo, que é o independer do que está acontecendo ao meu lado, que é independer dos meus 5 sentidos, que, enfim, a alegria ela pode ser, ela está comigo. Não adianta eu buscar fora a alegria, eu me mudar, ou eu viajar, ou eu fazer qualquer coisa, porque a alegria não está lá. A alegria eu tenho que buscar ela dentro de mim. Por outro lado, tem aqueles que potencializam a alegria e tudo para eles é motivo de alegria, né? A euforia, o excesso, mesmo em processos em que ele não deveria estar tão alegre assim, ele está sempre eufórico. Do excesso da potencialização da alegria que nasce a bipolaridade, por exemplo. A pessoa que está de tanta euforia, eu posso tudo, eu sei tudo, o meu dinheiro compra tudo, então eu preciso demonstrar, né? E eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou feliz. Então, é o potencializar ao máximo a minha alegria. Marlon fala que a obsessão por fascinação, muitas vezes ela nasce da potencialização da alegria, né? Porque o espírito que se comunica por mim é o melhor de todos, é o perfeito, é um preposto de Jesus, então tudo que ele fala serve, e eu sou o médium mais preparado que existe, e estou feliz com isso, e eu não escuto mais nada, porque a minha alegria está acima de qualquer coisa, está acima de todas as demais emoções, né? Então eu não me permito entristecer, eu não me permito ter raiva, eu não me permito, enfim, ter medo, porque eu sou alegre, eu sou feliz, né? Quando a gente ainda não conquistou essa verdadeira felicidade, né? Então o que nós precisamos aprender é a cultivar os momentos de alegria verdadeiros que a gente tem, né? Então, quando eu aprendo a cultivar as alegrias, né, os momentos felizes que eu tenho, vem a valorização da vida, né? Só por estar vivo, eu já tenho um motivo a mais para me alegrar, né? E é quando eu reconheço plenamente a minha alegria que vai despertar em mim outra palavrinha da moda, né? Que é a gratidão. Mas a gratidão verdadeira só vem do reconhecimento das alegrias experimentadas, né? Então, quando a gente fala do exercício da gratidão, né, e está muito na moda falar que todo dia você tem que exercitar a gratidão, é um exercício genuíno. Quais os motivos eu tive para me alegrar hoje? E a quem ou ao que eu tenho que agradecer por essa alegria experimentada no dia de hoje, né? E desse processo, né, contínuo de cultivo da alegria, da gratidão, de reconhecimento, eu fui alegre aqui, 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 que eu vou descobrindo os motivos para ser feliz. E eu vou descobrir os motivos de que minha vida é muito mais feliz do que eu imaginava. E são as bases lançadas para o cultivo da felicidade verdadeira, né? Então, gente, eu espero ter conseguido falar de todos os sentimentos. Uma coisa é quando a gente está preparando, outra coisa é a forma como eu lidei com todo esse conteúdo. Eu sempre costumo dizer que uma exposição, uma palestra, ela não leva conhecimento, ela leva informação.
e é o que cada um faz, é o metabolismo dessa informação interior é que se transforma no verdadeiro conhecimento, né? Que são os meus insights, são as conclusões que eu tiro a partir do que eu ouvi, das informações que eu recebi, e o quanto isso transforma a minha vida, transforma a vida dos que estão ao meu lado, é isso que é o verdadeiro conhecimento. Eu espero ter conseguido levar isso para vocês, mas eu queria falar uma última coisa, que é falar sobre o momento atual que nós estamos vivendo, né? Que coloca todas as emoções em jogo. Todas elas em jogo. Todas as emoções estão em jogo nesse exato momento, né? E como eu estou lidando com todas elas ao mesmo tempo, e isso é comum que aconteça na nossa vida, como eu lido com esse momento que eu estou vivendo, né? Em que situação eu estou, né? Eu posso negar ou reprimir, né? Tem muita gente negando, a gente está vendo isso aí acontecer. Não, não tem nada acontecendo, isso vai passar, não, isso é bobagem. O mundo inteiro fazendo, demonstrando o que está sendo esse processo, o grau, e como ele é diferente de processos anteriores, e a pessoa teimando em negar, né? Não, isso não está acontecendo, eu vou seguir minha vida. Se eu não seguir minha vida, quem vai seguir por mim? Eu não posso, eu estou lidando com uma guerra, ninguém vence a guerra ficando em casa, eu tenho que enfrentar como se né, eu costumo dizer que tudo que a gente está vivendo é assim, mostraram para a gente que nós estamos numa guerra e que existe um inimigo lá fora, né? O inimigo está lá. Você tem alguma chance de encontrar com esse inimigo. Mas se você encontrar com ele, olha, cuidado. Ele pode te matar, né? E ele é invisível, né? Ele conseguiu o manto da invisibilidade. Não, mas eu posso ir, não ver ele e voltar para casa, sim. Mas ele pode te seguir até a sua casa. E aí ele vai invadir a sua casa no momento em que você não estiver. E vai assassinar os outros que estão convivendo contigo. Então é esse inimigo que nós estamos vivendo. Mas, então, eu tenho que ter medo? Claro que eu tenho que ter medo. E é normal que a gente tenha medo. Esse é o recado final, né? Gente, a emoção faz parte do ser humano, faz parte do viver. Tudo bem ter medo. Tudo bem sentir raiva. Quando uma pessoa manifesta um posicionamento que vai de encontro ao que você... ou até aquilo que seria o mais óbvio, né? E você vai ter raiva. Tudo bem se entristecer. E ter empatia com o processo da perda do outro. Tudo bem. Mas também tudo bem se alegrar quando a gente vê que existem pessoas trabalhando, que existem pessoas que estão permitindo que eu fique em casa enquanto elas estão se dedicando ao bem do próximo, e saber agradecer essa pessoa. Então, assim, nem negar e nem potencializar, porque se eu me tomar pelo medo, se eu me tomar pela raiva, eu não vou saber fazer outra coisa. Então eu vou ficar na rede social só propagando. Olha, hoje morreram 350 pessoas. E também o fulano de tal está falando um monte de bobagem que nem uma coisa nem outra, né? O que a gente precisa fazer? Né? A gente já falou, cultivar. O que é cultivar esse momento? Se você puder, fique em casa. E desfrute de algo que você não tinha possibilidade de desfrutar, né? O ficar em casa é muito lúdico, ele tem muitas lições a te oferecer, né? O conviver consigo mesmo, o conviver com aqueles que você normalmente não convive todo dia, né? A possibilidade de ver coisas que você não via, a possibilidade de ler o que você não tinha tempo para ler, a possibilidade de se dedicar a uma atividade que você tinha vontade de se dedicar, de tocar um violão, de cantar uma música, de aprender uma receita nova, de fazer uma horta em casa. Quantas coisas boas não tem?
mas que também isso não te sirva de escudo para você negar todos os processos que você está vivenciando. Eu estou com medo, eu tenho raiva, eu me entristeço, mas eu me permito me alegrar também com essas pequenas coisas que estão ao meu lado. Agora, se eu tenho que sair, né? Se a minha profissão me exige que eu saia, né? Mas que eu entenda e que eu me precaveja de tudo que da forma como for possível, porque isso tudo é a nossa realidade atual. Este é o normal atual, né? E nós vamos passar por isso. Tudo vai passar. E certamente o que nós seremos depois disso tudo vai ser diferente do que a gente era antes. E o que nós precisamos fazer é para trabalhar para que seja melhor, né? A certeza de que a espiritualidade sabe o que está acontecendo. A certeza de que existe um movimento no plano espiritual, uma pleiade de espíritos trabalhando por este momento. Trabalhando pelo planeta, trabalhando por cada pessoa, por cada perda que seja necessária, também por cada experiência, e que isso tudo está nos planos, e que é importante que a gente passe por isso. E que o nosso planeta também está vivenciando isso e está se curando de alguma forma. São muitas as informações que a gente recebe do que está acontecendo no planeta. Tudo isso é muito importante, tudo é muito rico para que a gente desperdice, né? São momentos que a gente precisa vivenciar ao máximo, cultivar ao máximo, porque é desse momento que vai surgir cada um de nós diferente. E cada um de nós melhor, certamente melhor do que era antes disso tudo começar, né? E para terminar mesmo, lembrar o que está lá na questão 917, quando Kardec trata do egoísmo. Quando os espíritos falam assim, o espiritismo, não, isso na verdade é relatado por Kardec, né? Uma conclusão de Kardec. O espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidão. Então, esse reconhecimento e esse cultivo das emoções é isso que ele vai nos dar. Não é que elas diminuirão de tamanho, é que eu estarei de tão alto olhando, e olhando de uma forma tão compreensiva, tão reconhecida, que eu certamente vou lidar de uma forma mais tranquila, mais amena. Então é isso que a gente tem que se permitir nesse instante. Vamos reconhecer as nossas emoções, vamos lidar com elas e sejamos tranquilos, sejamos permissivos conosco mesmos, mas também exijamos de nós e trabalhemos para que o despertar definitivo aconteça a partir de agora, a partir de hoje, né? Porque é isso que Jesus espera de nós. É isso que nossos tão dedicados amigos espirituais esperam de nós, e é neste abraço que eles nos aguardam, o abraço da vida que valeu a pena, né? Da vida que foi bem vivida, reconhecida e cultivada. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que a gente se encontre sempre nesses momentos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Olha, que gostoso essa palestra. A gente está muito feliz por você compartilhar todos esses ensinamentos conosco. Eu que agradeço. Eu convido a todos os irmãos aqui presentes para estarmos juntos no mesmo pensamento, mentalizando a figura doce e meiga de Jesus. Nosso Divino Mestre, elevamos as nossas esperanças a Ti, criando em imaginação
uma luz caindo sobre nossa cabeça, recompondo toda a saúde do nosso corpo, fortalecendo nossa imunidade e dignificando a harmonia geral das nossas células, dos nossos órgãos. Senhor Jesus, com a força dos nossos pensamentos reunidos, queremos abençoar as nossas intenções no bem e no amor. Queremos ser pessoas mais amigas, mais humana, mais compreensiva, voltada para uma ideia de utilidade. Vibremos por todos os colaboradores e benfeitores da nossa instituição Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí. Vamos envolver as pessoas que moram em nossa cidade, a todos os hospitais, casas de abrigos, orfanatos, asilos, aos moradores de rua, a todos que se encontram em tratamento, que possam receber os benefícios das vibrações, aliviando suas dores e sofrimentos. Vibremos aos enfermos, aos profissionais da saúde, a todos que nesse momento de pandemia estão prestando serviço à população em geral. Pensemos em nossa família, nos parentes próximos e aos mais afastados, onde quer que se achem, recebam os nossos melhores sentimentos de amor. Queremos envolver o povo brasileiro de norte a sul, todas as pessoas da nossa pátria, meus irmãos de coração, sejam abençoados. Vibremos para as pessoas do mundo todo, de qualquer latitude, onde quer que exista viva alma. Todos os nossos irmãos planetários sejam envolvidos nas bênçãos que Jesus encaminha para toda a humanidade o tempo todo. Vibremos pelas nossas águas em nossos lares, a fim de recebermos medicação necessária à nossa saúde física, mental e espiritual. Vibremos por nós mesmos. Senhor Jesus, na tua bênção, que assim seja. Ainda nessa paz, nessa harmonia, vamos nos manter concentrados e relaxados, pois chegamos ao final da nossa reunião com muitos motivos para demonstrar nossa gratidão. Vamos agradecer então a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual, primeiramente pela nossa existência, depois por essa oportunidade bendita dessa encarnação. Agradeçamos pelas oportunidades de aprendizado, como essa de hoje, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, pelas oportunidades de trabalho e também pelas provas a que somos submetidos, pois elas nos impulsionam ao progresso. Por tudo isso, gratidão, Senhor. Que possamos levar os aprendizados de hoje em nossa vida, em nosso cotidiano, para que possamos dominar nossas emoções e sermos mais tranquilos e serenos. Que assim seja. Espero todos vocês amanhã, às 9h30, para falarmos um pouco sobre a caridade. Um bom final de sábado a todos e até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Muito Tchau. bom. Muito Parabéns, ótimo. Renata. Excelente. Obrigado. Parabéns, Renato. Obrigada, Renato. Obrigado eu.